Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a esta encenação da obra-prima de Dostoiévski, Crime e Castigo, uma das maiores obras da nossa literatura, escrita por esse grande autor e romancista russo. Aqui, não apenas contamos uma história, exploramos um abismo que habita cada ser humano, o conflito entre o bem e o mal, entre a razão desmedida e o peso insuportável da consciência. Nesta peça, acompanharemos um jovem, Rodion Raskolnikov, consumido por ideias grandiosas, que ousou desafiar os limites da moralidade humana. Mas não apenas a tragédia de um crime. Esta é uma jornada ao coração da alma. É um convite a refletirmos sobre os limites da liberdade sem Deus, mas também sobre a redenção, que mesmo na escuridão sussurra promessas de misericórdia. Senhoras e senhores, convido a todos a olharmos para aquele lugar onde nós travamos as nossas próprias batalhas, porque no tribunal da consciência nós somos juiz, réu e por vezes a vítima. E aquela advogada ainda acha que pode defender um sujeito como esse. Todos são dissimulados. Querem desafiar as leis, a ética. Querem inaugurar uma moralidade inovadora. E sabe o que é pior? Se sentem heróis. Quanto mais inteligentes, melhor. Sempre cometem o mesmo erro. A arrogância. Sim, a arrogância. E toda essa bobagem de arrependimento, redenção. Quem dentre nós aqui acredita de verdade nisso? Não há dúvidas sobre o que ele fez. A sua alma pesa. O sangue está em suas mãos e a sua consciência, jaz corrompida sob um turbilhão de justificativas vazias e soberbas. Este já é meu. Não é melhor deixar para outro dia? Não estou sendo precipitado.
Para a senhora, eu vim fazer uma oferta, mas melhor nós vamos pra cá, para o lado. O que você está fazendo entrando na minha casa assim desse jeito? Tá ficando louco? Olha, filho, sou conhecido seu, Nicole. Não lembra de mim? Trouxe o penhor como havia prometido. Suas mãos estão tremendo. Você tá branco igual um defunto. O que é com você, menino? Deve ser a febre. E você bem conhece meu estado de miséria? Eu não como há dias. Mas eu que te pergunto, por que me olha assim? Como se não me conhecesse? Se quiser, pega logo. Senão, eu vou procurar outra pessoa. Não tenho tempo a perder. O que é isso? É uma cigarrinha de prata. Vai querer ou não vai? Desce aqui. Cigarrinha de prata. Todo dia. Onde ela colocou? Mas e se ela estiver viva? Está morta! Não tenho tempo a perder. Não era pra isso ter acontecido! Mas que erro de principiante! Eu deixei a porta aberta! Só foi eu contra ele. Eu tenho que sair daqui. O machado tá cheio de sangue! Eu tenho que limpar isso! Não deixarei nenhum vestígio! Será o crime perfeito! Isso. Não posso perder tempo. Senhoras e senhores do júri, boa noite! Estamos todos reunidos hoje aqui, 23 de dezembro de 2024,
para o julgamento do senhor Rodion Romanovich Raskolnikov, um jovem de 23 anos, estudante de direito em Petersburgo, Rússia, acusado de assassinar brutalmente a senhora Aliena Ivanovna e sua irmã, a senhora Zavieta, roubá-las, mentir obstinadamente e causar extremo sofrimento aos familiares e amigos. Embora tenha confessado seus crimes, o réu apresenta um coração endurecido e impenitente. A sessão será presidida pelo excelentíssimo senhor doutor Daniel Clemente. A acusação foi feita, as testemunhas serão ouvidas e confiamos que no fim o juízo perfeito será proclamado. E eu declaro, para a maior glória de Deus, essa sessão oficialmente aberta. Que a defesa se prepare para a sua argumentação. Meritíssimo, em primeiro lugar eu quero descrever um relatório médico das vítimas. Prossiga. Escutem com atenção. A senhora Aliena Ivanovna, uma viúva de 61 anos, foi brutalmente assassinada enquanto estava de costas para o réu. Com um golpe certeiro, Raskolnikov usou a parte chata de um machado para esmagar o seu crânio, derrubando-a instantaneamente. Ainda segundo o relatório, mesmo após a queda, a vítima ainda foi atingida repetidas vezes, deixando o seu rosto completamente desfigurado pelos golpes. Já a senhora Zavieta, de apenas 35 anos, uma mais nova da primeira vítima, foi assassinada sem qualquer chance de defesa. Zavieta, uma mulher simples, inocente, morta simplesmente por estar no lugar errado e na hora errada. O relacionamento do réu com as vítimas era estritamente econômico. Ele as visitava para penhorar alguns bens em troca de pequenas quantias de dinheiro. Mas foi justamente nessas visitas que a sua mente doentia começou a premeditar o plano. Então, ele concebeu a ideia de se aproveitar dessas mulheres vulneráveis. E assim, ele concebeu, arquitetou o que se chama de crime perfeito. Mas, apesar de todo o cálculo, toda a frieza, Raskolnikov falhou. Sim, ele falhou, não apenas em escapar da lei, mas em escapar da própria consciência. Meritíssimo, em primeiro lugar, eu quero chamar aqui uma testemunha muito importante para o caso. O senhor Pietro Pietrovich Ludin. Queira se aproximar. Senhor Lúcio, senhor meritíssimo. Senhor Ludin, diga para nós qual é o seu vínculo com o réu. Senhoras e senhores, eu sou um advogado estatal, funcionário público, de grande dignidade. As minhas intenções para com o réu sempre foram as melhores possíveis, porque eu intencionava chamá-lo de irmão. Estava noivo da senhorita Vidotia, irmã deste sujeito. Vocês se conheceram então após os homicídios? Por acaso o senhor especulou a motivação por trás desses atos nefastos? Com toda certeza, senhor Lúcio. Ao meu ver, ele os cometeu por ganância. Todos nós sabemos que o réu, Rodion Romanovich Raskolnikov, estava em uma situação financeira deplorável. Ele alugava um cubículo minúsculo, nem se podia imaginar que ali vivia um homem. Passava fome há dias. Além disso, o principal ponto é que ele se mudara para Petersburgo a fim de estudar. E nem isso mais conseguira fazer, pois não tinha tostão com que se manter. Ora, tudo isso eu garanto aos senhores. Era para ele uma grande pressão.
e dolorosa humilhação, porque enquanto ele fracassava na cidade, sua mãe e irmã davam por ele a vida no interior. Elas trabalhavam todos os dias e ainda lhe mandavam dinheiro. Então, elas enviavam dinheiro para ele? Como então ele não conseguia se manter? Ora, não conseguiam mandar mensalmente, muitas vezes tardava, raramente a quantia era suficiente. Era também previsto que o jovem conseguisse arrumar um emprego na cidade. Eu mesmo, embora tenha sido terrivelmente desrespeitado por este jovem orgulhoso, lhe teria estendido a mão se me pedisse. Poderia ajudá-lo a estudar e empregá-lo como meu braço direito. Mas o orgulho juvenil, a rebeldia juvenil, não permitiam que ele se curvasse. Era para ele muita vergonha. Pelo mesmo motivo, desfez o meu noivado com a senhorita Vidote, a quem o matrimônio serviria muito bem. Então, na visão do Senhor, a principal motivação desse crime foi roubo? Sim, roubo, pura e simplesmente. Pois sem a mim, como ele poderia manter-se a si, a mãe e a irmã? Matou por dinheiro. Por uma futilidade dessas, ele foi capaz de um crime tão hediondo e inescrupuloso. Eis o caráter deste homem. Eu sempre sou. Senhoras e senhores, vejam o que o senhor Ludin disse. Meritíssimo, sem mais perguntas. Senhor Meritíssimo, há uma testemunha que poderia expandir essa perspectiva e mostrar que o coração de Hérodion não é vil como dizem. Existe generosidade nele. Pois vai adiante, senhorita Clara. Senhor Semyon Zakharovich Marmeladov, por favor, se apresente. É verdade o que a senhora diz. Esse rapaz possui um coração muito generoso e minha família tem muito que agradecer a ele. O senhor poderia nos contar alguns exemplos? Bom, eu estava bastante bêbado quando o conheci e comecei logo a perturbar ele com uma história terrível da minha vida e da minha família. Eu contei como passavam fome, que as crianças, elas não tinham o que vestir, de como a minha esposa Caterina estava quase morrendo de tuberculose. Eu assumi mesmo a minha vergonha por não conseguir parar de beber. E me partia muito, muito o coração o destino da minha filha mais velha, a Sônia. A culpa foi toda minha. A culpa é minha. Não se preocupe com isso, Sr. Marmelada. Não se preocupe. Nós compreendemos. O senhor consegue continuar? Muito bem. Como o réu reagiu a toda essa história? Diferente de todos os outros que estavam lá presentes nas minhas costas e rindo na minha desgraça. Esse rapaz, apesar de sem jeito, ele quis me acompanhar lá até o meu quartinho, porque eu já estava muito alterado. Chegando lá, ele viu a fúria de Caterina, porque já faziam três dias que eu estava desaparecido. Bondoso ele quis deixar algumas notas de dinheiro por lá, sem que ninguém percebesse. Logo ele, que vivia tão pobre, ele quis ficar sem nenhum dinheiro para ajudar a gente. Nada daquilo era problema seu, mas ele teve pena de mim e da minha família. Senhoras e senhores, ouçam todos. É tão terrível o coração desse jovem? Será sua situação realmente irreversível? Não merece uma segunda chance?
não merece perdão? Meu jovem senhor, por favor, olhe para mim. Obrigado por tudo. Francamente, um bêbado. Acabamos de ouvir o testemunho de um bêbado. Senhoras e senhores, não se deixem enganar por esse tipo de falácia. O caráter desse homem é mais vil do que nós podemos conceber. Matar por dinheiro é até compreensível, mas por vaidade, meritíssimo, eu tenho a testemunha que tem a prova concreta do quanto o caráter de Raskolnikov é vil. Eu chamo aqui à frente o senhor Alexander Grigorievich Zamietov. Senhor Zamietov, diga para nós o que são esses papéis que o senhor traz consigo. Senhor Meritíssimo, senhoras e senhores aqui presentes, esses papéis são a prova do orgulho desse jovem, que acreditou ser superior às leis dos homens e de Deus. São a confissão antes mesmo do crime, a prova de que o assassinato foi planejado muito antes do primeiro golpe ser desferido. Um artigo escrito pelo réu, onde ele afirma ser superior ao restante dos homens. Ele defende o direito de matar. Diabos, não é assim! Quem vai entender uma coisa dessa? Como eu explico de outra maneira? Ah, sim, é claro. Isso tem que estar no meu artigo. Existem no mundo indivíduos, pessoas ordinárias e extraordinárias. Os extraordinários têm o direito de deixar a sua consciência ultrapassar certos obstáculos, unicamente no caso em que a realização de seus ideais o exige. Já a grande massa
Os ordinários devem simplesmente obedecer. Tem a obrigação de obedecer. Não tem o direito de fugir à lei. E por isso devem subordinar a própria consciência. Respeitar os limites. Está perfeito! Mas é claro, me perguntarão alguns ainda. Ora, mas Raskolnikov, como discernir? Como saber se eu sou uma pessoa ordinária ou extraordinária? Então eu lhes diria que os ordinários, esses piolhos, são incapazes de pensar grande. Eles ficam como que presos em seus mundos. São subjugados pelas próprias consciências. E os grandes homens, olha, os grandes homens não são assim. Pelo contrário, eles podem tudo. Não há limites para eles. Como é o caso de Napoleão, que maior homem do que Napoleão, me digam, não havia obstáculo no mundo que o impedisse. E por isso deixou sua marca. Será lembrado para sempre de seus feitos. Mas, a preço de tudo isso, foi necessário uma medida drástica. Matar? Sim, ele matou 3.000 prisioneiros de guerra e jaca que haviam se rendido. E convenhamos, se Napoleão pôde matar 3.000, o que seria isso em comparação com uma mísera velha como aquela? Olha, se Napoleão pôde, eu também posso, não? Mas, ora, matar. Mas é contra a lei. Mas matar é necessário ser tão drástico assim. Mas se eu ficar me questionando, se eu ficar nesse pensamento de pior, nunca deixarei a minha marca no mundo. Não ultrapassarei o limite. Não! Eu consigo. Eu sou capaz. Na verdade, aqui é necessária apenas uma coisa. Ouça! Eu preciso ser audaz para o que eu pensei, para o que eu idealizei se cumpra e todos reconheçam a veracidade da minha teoria. Sim, eu farei. E não haverá nada e ninguém na face dessa terra que me impedirá de fazer isso. Escutarão! Eu farei! Eu farei! Meritíssimo, eu quero chamar aqui à frente agora o senhor Svidrigailov. Senhor Svidrigailov, diga para nós o que te leva a crer que o réu não está arrependido dos seus crimes. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhor Meritíssimo. Primeiramente, meu caro Lúcio, tive o grande prazer de ouvir conversas comprometedoras da parte do nosso infeliz réu.
Permita-me desenvolver a questão. Prossiga. Durante a minha estada em Petersburgo, tive a satisfação de hospedar no quarto ao lado da senhorita Sônia. E acontece que, nesta ocasião, pude ouvir por trás da porta os dois conversando e... Oh, me perdoem pelo meu atrevimento, mas não pude deixar de fazer isso. De minha parte, tinha várias coisas a se tratar com Raskolnikov, porque nutria um especial desejo e sentimento por sua formosa irmã Avidotia. Note, senhor meritíssimo, que tamanha foi a minha surpresa ao vê-lo dizer com todas as palavras que matara a senhora Aliena. Eu não pude deixar de prestar atenção. Então, já que o senhor ouviu essa conversa, por acaso o réu manifestou a motivação por trás desse crime? Com toda certeza, meu caro. Na ocasião, o jovem diz com todas as letras que a velha não passava de um piolho insignificante, um parasita na sociedade. Enfatizou ainda que ao matá-la prestava um serviço público e que uma alma magnânima como a dele jamais poderia hesitar em minúcias morais frívolas diante de fazer a oportunidade a partir do dinheiro da usurária. Meritíssimo, veja o quanto é duro o coração desse jovem assassino. Sem mais perguntas, senhor Svidrigailov. Foi uma honra, senhor meritíssimo. Senhor meritíssimo, com sua licença, gostaria de convocar o senhor Razumikin para depor. Licença concedida. Senhor Razumikin, como amigo do senhor Raskolnikov, o senhor considera que o réu gozava de perfeito uso do juízo? Senhorita Clara, meu companheiro, antes pelo contrário, já estava quase tendo um colapso. O próprio Dr. Zosimov corrobora o meu testemunho. Não foi à toa que ele passou dias inteiros desmaiado, e veja só, quando ele foi à delegacia e lá desfaleceu, só por causa disso os canalhas já quiseram então condená-lo. Louco! Eu não sei bem, mas eu sei que ele não estava normal, com toda certeza. Mas isso foi depois do crime. Quanto à situação psicológica anterior, o senhor poderia descrevê-la? Depois do crime? Só depois do crime, muito antes, ele já estava apresentando sinais de estar depressivo e ansioso. A senhora acredita que cheguei a encontrar esse imbecil na rua? Ele fingiu não me notar e se esquivou de mim. Perdão pelo linguajar, senhora, mas além disso, ele estava há dias sem comer nada e se recusava a pedir a refeição à sua locatária. Ele ficava vagando pelas ruas sem direção e chegou a passar a noite uma moita na véspera do crime. Ele estava febril, estava delirando. Pobre Raskolnikov, se tivesse me deixado te ajudar antes. Acalme-se, senhor Razumikin. Diga simplesmente: o senhor acha que no momento do crime ele estava, como o senhor diz, fora de si? Sim, eu tenho certeza, porque veja só, depois de todos esses anos que eu conheço, eu sei que ele nunca faria uma atrocidade dessas. Não em uso da razão. Muito bem. Sem mais perguntas, meritíssimo. Meritíssimo, então eu quero chamar aqui à frente agora o senhor delegado de polícia Porfiri Petrovich. Senhor Porfiri, eu quero que o senhor faça para nós uma exposição sistemática dos aspectos psicológicos desse crime. Senhor Lúcio, senhor meritíssimo, senhoras e senhores, fiquei encarregado deste caso e tive a oportunidade de interrogar o senhor Raskolnikov por algumas vezes, tentando assim compreender seus pensamentos, tendo em vista que não haviam provas concretas de seu crime. Tentei então seguir um caminho mais psicológico para compreender este caso. E o que foi então que levou ele a cometer esse crime? Certamente, este não foi um crime comum, movido por paixão ou por impulso, como tantos que vemos por aí. Não, o crime de Raskolnikov
foi algo mais complexo. Na verdade, o réu considerava o seu crime apenas como mais um projeto pessoal, algo que lhe impulsionaria a carreira acadêmica. Uma experiência antropológica, podemos considerar assim. Raskolnikov precisava testar sua teoria. Seu plano foi executado perfeitamente, quase como se quisesse provar que poderia ultrapassar a própria moralidade sem ser tocado por ela. Prossiga. Na noite do assassinato, é verdade que o Sr. Raskolnikov estava febril e desorientado. O machado, a arma usada, era do zelador do prédio onde ele vivia. Ele o ajeitou cuidadosamente em seu casaco e subiu ao apartamento da senhora Liena para poder executar seu plano. Após o assassinato, enquanto roubava os pertences da vítima, quase foi surpreendido, mas por sorte conseguiu escapar sem deixar vestígios. E como foi então que o senhor chegou a ele como suspeito? Bem, eu já havia lido o já mencionado artigo do jovem e pensei, este homem não vai parar nisso. Para minha surpresa, o próprio compareceu à delegacia no dia seguinte, pois estava movendo um processo de despejo contra ele. Toda a sua postura ali foi excessivamente estranha. Ao ouvir sobre o caso de duplo homicídio, acabou porém palidecer e desmaiar. A partir daí, não foi difícil traçar a sua relação com as duas vítimas. Este jovem não se entregou por arrependimento. Na verdade, não queria ser pego pela polícia. Achava um fracasso humilhante fugir para a América. E por mais que tivesse considerado várias vezes, tampouco teve coragem de tirar a própria vida. Por isso se entregou com um derradeiro gesto de altivez e de covardia. Senhoras e senhores, meritíssimo, veja, o réu não se entregou por arrependimento. Não merece o perdão. Sem mais considerações. Senhor meritíssimo, a irmã do réu, a Vidótia Romanovna Raskolnikov, está aqui para testemunhar. Sim, pode convocá-la. Senhorita Vidótia, por favor. Meu irmão Ródia não é um homem sem consciência. Foi o peso de sua própria culpa que levou ele a se entregar. Ele não podia mais suportar viver sobre a mentira que o sufocava a cada dia. Muitos criminosos, quando confrontados de seus atos, eles mentem, se escondem e tentam escapar de qualquer consequência. Mas Ródia não. Ele se entregou voluntariamente. E não porque foi forçado, mas porque algo dentro dele mudou. Ele reconheceu seu erro, a monstruosidade de seus atos, e decidiu que não podia mais fugir da verdade. Ele confessou seus crimes, sim, mas não foi um gesto de altivez ou de covardia, mas sim um gesto de que no mais profundo da alma busca a redenção. E Ródia escolheu a verdade. Ele já deu o primeiro passo para a contrição. Senhor meritíssimo, ele pode ter cometido um crime terrível, mas não se pode negar que a sua confissão é um grito silencioso por perdão. E eu acredito, no fundo do meu coração, que meu irmão não é um homem irremediável. Mas, Dunia, por que você estava em Petersburgo nessa ocasião? Eu sabia que algo terrível estava acontecendo com ele. Cheguei em Petersburgo com o coração cheio de esperança, mas também com medo. Ródia não estava nada bem, mas eu acreditava que com a minha presença eu poderia trazê-lo sim de volta. Muito obrigada, senhorita Vidótia. E confie, pois sempre há esperança para aqueles que acreditam.
deixaria de reivindicar justiça sobre esse jovem pérfido que me tirou a vida. Senhora Aliena, por favor, recomponha-se. Me recompor? Eu estou morta! Morta! Ele acabou com a minha vida e ainda tem coragem de vir aqui pedir perdão. Insolente! E ainda me olha com esse olhar de desdém. Depois de tudo que eu fiz por você, o dinheiro que te prestei para que não morresse pálido e magro pelos cantos como eu estava, como me retribui? Pelo menos três machadadas na cabeça! Quem é o pior insignificante agora? Você não tinha o direito! Eu tinha muito que viver! Muito! Você não passa de um verme patético! Só mais um desses universitários sanguessugas que vivem custa dos outros. E vocês, hã? É fácil pra vocês virem aqui, não é? Pensar em perdão e arrependimento. Sou eu que sou morta, não é? É fácil pra vocês virem aqui e virem da dor do outro, não é? Se fosse vocês, hã? Suas mães, esposas, filhas, mortas por causa da vaidade de um jovem. O que vocês fariam, hein? Eu desejo vingança! Vingança! Você merece o fogo do inferno! Senhor Meritíssimo, já que recebemos a senhora Aliena, creio que nada mais justo que... Sim, pode chamá-la. Liz, você pode vir até aqui? Muito obrigada. Liz, você se sente da mesma forma que a senhora Aliena em relação a Raskolnikov? Não. Poderia explicar melhor? Eu era mesmo muito jovem para morrer. Mas o que eu não consigo me esquecer é do olhar dele naquele momento. Não parecia um olhar de raiva, mas era um olhar tão assustado quanto o meu. Talvez seja por ser a minha última lembrança, mas eu não consigo me esquecer disso. Eu me perguntei, eu me questionei, será que Raskolnikov merece perdão? Mas eu só conseguia me lembrar da paixão. Nosso Senhor Jesus Cristo, no alto daquele madeiro, dizendo ao Pai: perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Me parecia que ele também não sabia. Estava tão perdido e desorientado. Não sabia o que estava fazendo. Ródio, eu sei como se sente. E sei também que nos teus planos eu não deveria estar lá. Olhe para mim. Eu vejo a dor nos teus olhos e te digo: eu te perdoo. Eu te perdoo, eu te perdoo, Ródio. Não quero que vivas com o peso do que aconteceu. Porque eu mesma decidi não fechar o meu coração. Não permita que o seu se feche para sempre. Senhora Lizaveta, nós estamos muito comovidos com suas palavras. Mas para a redenção
são necessárias mais do que palavras doces ou sentimentalismo. O réu, até agora, não deu nenhum sinal de que está arrependido. E parece não haver ninguém que prove o contrário. Senhoras e senhores, não se deixe enganar por essas palavras. Ainda há esperança para Raskolnikov. Desde o princípio, todas as coisas concorreram para que ele se arrependesse. Lembre-se de como ele ficou doente, como não suportou o que fez. Lembre-se de como ele não suportou o peso da culpa. Ele se entregou, confessou os seus crimes. Ele nem mesmo vendeu as coisas que roubou. Senhor Meritíssimo, tem uma última testemunha. Alguém que pode de fato nos trazer essa resposta. E mostrar que hoje tem buscado a redenção, mesmo que não a tenha encontrado. Convido Sônia Marmeladova a se aproximar. Trabalhos forçados. Já não sou mais um homem. Fui reduzido ao nada, a um animal servil e miserável. Se ao menos eu tivesse seguido em frente, se você pensar nos grandes homens, todos tiveram que se arriscar, todos tiveram que fazer sacrifícios. E agora, de que vale a minha vida? Me tornei tão insignificante quanto aquela velha. Estou no fim, fracassei. O que mais eu posso fazer? Voltar para a faculdade com quase 40 anos? Me casar e ter o meu final feliz? Isso nunca, jamais é impossível. Porque sabe, todos me julgaram tanto e consideram ele um perverso. Ora, eu é que sou. Todos são os perversos! Deixam crianças morrerem de fome aos montes, cobram aluguéis abusivos, riem da desgraça de jovens como Sônia. Todos tão egoístas, estão todos se matando o tempo todo. E eu, sim, eu, diferente de cada um deles, tentei dar o sentido maior a tudo isso. Ninguém vê a bondade da minha intenção. Ninguém. Eu podia ter ajudado a tantos com aquele dinheiro. E quer saber, não adianta. Ninguém me convenceu. Ah, é claro que foi derramado sangue e a lei foi violada.
Mas e daí? Que lei? E daí? Eu sou a lei! Tome a minha mente por lei e tudo estará resolvido. Eu não faria nada diferente. Eu não faria nada diferente. Eu não faria nada diferente. A verdade é que homens como Napoleão, Júlio César e o Czar Ivan eram fortes e por isso estavam cegos. Mas eu é que não aguentei. Deixei-me levar pelo orgulho, pelo desespero e me entreguei. Eu tive a coragem necessária quando tive a chance. Quando estava no alto daquela ponte. Devia ter me jogado de lá mesmo. Quem sabe não daria um ponto final dessa vida miserável. E todo esse sofrimento. Eu não aguento mais. A minha consciência. Esse é o meu verdadeiro castigo. Que ironia, eu acho. Tive tanto medo da morte e do vazio. Porque agora parece que eu tenho tanto por eles. Confessou o crime para você? Sim, é a verdade. Mas por que razão ele escolheu você para isso? Eu mesma me pergunto muitas vezes, porque nem sequer nos conhecíamos. O que sei é que ele estava lá quando o meu pai morreu e nos ajudou bastante naquela ocasião. 2 dias depois, ele aparece em minha casa e começa a me questionar com várias perguntas difíceis, como se estivesse me testando. E o que exatamente ele te disse? Olhando para trás, eu creio que ele veio até a mim porque sentia o peso esmagador da culpa e não queria mais guardar para si. Por algum motivo, ele me escolheu e eu não pude deixar de compreendê-lo. Nesse primeiro encontro, ele não me revelou nada, mas eu pude sentir a escuridão em seu coração e todo o sofrimento que trazia em si. Neste dia, ele me pediu para eu ler o Evangelho da ressurreição de Lázaro. De início,
eu resisti. Porque fiquei pensando se ele não pediria para zombar de mim, ou até mesmo ofendendo nosso Senhor. Mas algo dentro de mim me impelia a avançar. Enquanto eu lia, pude ver com mais clareza do que vejo todos aqui agora. E se Lázaro ressuscitou para uma nova vida, Raskolnikov também podia. Depois que eu terminei de ler, ficamos em silêncio e ele chorou. E me disse, por fim, que voltaria e me contaria quem havia matado Lizaveta. Imagino que tenha ficado impressionada com tudo isso. Sim! Eu fiquei toda noite me questionando como ele poderia saber. Mas a minha consciência não se atreveu a ligar os pontos. No dia seguinte, ele voltou e me contou tudo. E eu pude compreender por completo a alma dele. Estava agoniado porque havia se manchado, mas tinha dificuldade em se arrepender. Então eu disse a ele que se entregasse e confessasse a toda Petersburgo o que ele fez. E todo o peso de sua alma se saciaria. E foi o que ele fez. Sim, foi. Ele não queria mais continuar vivendo com aquela mentira. E saiu logo para a delegacia. Eu segui. Jamais poderia abandoná-lo. Ele até mesmo se curvou no meio da avenida e beijou um chão. Era de partir o coração, porque subi aquele prédio como se subiria o Calvário, porque estava resignado e abraçou a sua cruz. A cruz do sofrimento, da purificação e da redenção. Ora! Que credibilidade você tem, Sônia? Logo você vem interceder aqui por esse homem louco. Ele tem o perdão, tanto quanto você. E a dignidade jogou fora. Vamos falar a verdade. A verdade. Você não passa de uma prostituta suja que vendeu o seu corpo e a sua alma por migalhas. Como ousa me falar de redenção? Você se arrastou na lama da miséria, da vergonha. Que piada! Como se alguém tão imundo como você pudesse entender. Ou você acha que esse seu choro ou suas lágrimas vão apagar o que você é? E vocês, senhoras e senhores, vejam! Essa mulher só se compadece desse verme, pois está apaixonada, cega. Essa é a sua forma de viver. A prostituta e o assassino, que belo casal formam. Chega! Pare! Como ousas se referir a ela assim? Você não vê o quanto ela sofreu?
coração dela é puro. Sônia, dentre todas as pessoas que eu... Rôdia! Sônia... Me perdoa, Sônia! Me perdoa! Você não merecia! Eles não mereciam! É a minha culpa! Minha culpa! Minha tão grande culpa! O que eu fiz? Meu Deus! O que foi que eu fiz? Ainda há algo muito importante que você precisa fazer: dobrar o seu orgulho. Roger Romanov de Raskolnikov, o que você diz acerca das acusações que trazem contra ti? Eu me declaro culpado de todas as acusações, meritíssimo. Eu me julguei especial, extraordinário e superior às outras pessoas. Me julguei no direito de tirar a vida e matei a senhora Aliena Ivanovna. Matei a sua irmã, a senhorita Elizabeth. Roubei alguns de seus pertences de valor e os escondi. Menti para as autoridades, para a minha família e amigos. Eu me afastei, pois apeguei ao meu orgulho, pois tinha vergonha. Não pelos crimes que cometi, não, mas por ter sido pego, desmascarado. E você se arrepende de seu crime? Profundamente, meritíssimo. Façamos um breve intervalo para deliberarmos a sentença. Senhoras e senhores, Raskolnikov se arrependeu, pois não há alma quebrada que não possa ser reparada. A humildade é o princípio, mas longo é o caminho. Raskolnikov ainda não sabia, mas precisaria pagar caro por essa nova vida. Essa vida renascida, essa vida do homem novo, é conquistada com muita luta e sofrimento. É um trabalho gradativo. Não importa que ele cresça e eu diminua. Senhoras e senhores, esse renascimento daria uma história inteiramente nova. Mas esta aqui já está quase concluída.
acusado, a confissão sincera do seu crime, a busca pela redenção e o processo vivenciado do seu trabalho forçado, julgo que, diante de Deus e dos homens, que a pena que lhe é imposta não é apenas uma punição, mas uma nova oportunidade para sua transformação interior. Rodney, você é absolvido de toda a sua culpa pela graça da divina misericórdia. E que a sua alma, livre da culpa, encontre paz e verdadeira luz. E eu declaro esse julgamento encerrado. Não! Muito bem, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.